nós receberemos a retribuição kármica de nossas ações, boas ou más, em terceira, quarta ou vidas subsequentes, até incluir centenas de milhões de vidas. A segunda história é de um homem que recebeu uma recompensa pelas suas boas ações. É esse mesmo sutra que se chama Abhidharma Mahavihasa Sastra. Durante o reino do rei Kanisha, no país de Gandhara, havia um eunuco que estava empregado para cuidar das senhoras da corte. Certo dia, quando ele estava viajando fora do castelo, ele viu 500 bois sendo levados em direção ao castelo. E ele perguntou: por que você está levando esse gado? Ele disse: eu estou levando-os para serem castrados. Nesse momento, o eunuco pensou a si mesmo: embora eu tenha um corpo masculino, como resultado do meu karma prejudicial do passado, eu sou incapaz de funcionar como homem. Eu deveria usar a minha riqueza para salvar esse gado, para receber meu mesmo destino. Pensando assim, ele comprou todo o gado e os libertou. Como resultado do seu bom karma, as funções masculinas do eunuco foram restauradas. Felicíssimo com essa ocorrência, ele decidiu voltar ao castelo e, aproximando-se do portão do castelo, mandou um mensageiro ao rei, pedindo uma audiência. O rei o chamou e perguntou que ele se explicasse. E quando o eunuco terminou, o rei estava tanto surpreso como alegre e apresentou ele com inumeráveis presentes valiosos. Ele também deu a ele novas funções como ministro dos afazeres exteriores. Como essa história mostra, o bom karma nunca falha, mais cedo ou mais tarde, de produzir seu resultado. Vocês podem ver que são analogias daquela época, né, da situação em que eles viviam, né? Agora pode claramente ser visto que, embora animais como o gado não são necessariamente para ser apiedados, ainda nós temos a recompensa se nós os ajudarmos, não para mencionar a grande recompensa que receberemos se mantivermos ações virtuosas pelos nossos benfeitores e fizermos o bem. Isso é conhecido como receber a retribuição da nossa bondade nesta vida. Existem muitos exemplos similares a essa história, mas eu não tenho tempo para listá-los todos. Mestre Dogen falando, né? O segundo período, isto é, retribuição experimentada na vida seguinte a esta, significa que na nossa próxima vida recebemos o resultado amadurecido das sementes kármicas que nós tenhamos plantado na nossa vida presente. Isso quer dizer, se nós cometermos um dos 5 erros mortais nesta vida, inevitavelmente cairemos no inferno na nossa próxima vida. Nossa próxima vida se refere à nossa próxima existência depois desta. Quando nós cometemos erros, que não sejam os 5 erros mortais, também é possível que nós caiamos no inferno na nossa vida seguinte, embora muitas vezes não ocorra até a vida subsequente. O cometer dos 5 erros mortais, entretanto, inquestionavelmente resultam em cairmos no inferno na nossa existência seguinte. Os 5 erros mortais são esses. Primeiro, matar o seu próprio pai, matar a sua própria mãe, matar um arhat, ferir o corpo de um Buda e causar desunião na comunidade budista. Se cometermos, mesmo que seja um desses 5 erros mortais, nós certamente cairemos no inferno na nossa vida seguinte. Existem aqueles que cometeram todos os 5 erros mortais. O monge Huashang, que viveu na época de Buda Kasyapa, é um exemplo de um desses. Também houve aqueles que cometeram apenas um dos 5 erros mortais. O rei Ajatasattu, que viveu no tempo de Buda Shakyamuni,
e que é conhecido por ter matado seu pai, é um exemplo de um desses. Mais ainda, também tem havido aqueles que cometeram 3 dos 5 erros mortais. Ajita, que também viveu no tempo do Buda Shakyamuni, é um exemplo de um desses. É dito que ele matou seu pai, sua mãe e um arhat. Ele cometeu esses crimes quando ele ainda era leigo. Entretanto, e mais tarde, ele foi permitido entrar na vida monástica. Devadatta, que também é conhecido as Tipotatou, cujo nome era traduzido a Chenje, calor celestial, era um monge que cometeu 3 dos 5 erros mortais. Isso quer dizer, ele causou desunião na comunidade budista, feriu o corpo de um Buda e matou um arhat. A maneira pela qual ele cometeu esses crimes é a seguinte. Primeiro, ele convenceu 500 novos iniciados e tolos monges de segui-lo ao topo do Monte Gaia, onde ele lhes ensinou 5 ensinamentos falsos, causando desunião na comunidade budista. Quando o venerável Shariputra soube sobre isso, ele fez com que o Devadatta fosse dormir, de maneira que o venerável Maudgaliana pudesse levar os 500 noviços de volta. E assim que eles começaram a voltar, entretanto, Devadatta acordou e, vendo o que tinha acontecido, fez o voto de se vingar. E assim o fez, quando pecou uma grande rocha imensa e jogou a Buda. Embora uma deidade da montanha interceptou a rocha com suas mãos, um pequeno fragmento feriu o pé de Buda e fez com que sangrasse. De acordo com a descrição precedente, Devadatta causou desunião na comunidade budista antes de ferir o corpo de um Buda. De acordo com outras versões, entretanto, a ordem é reversa. E de acordo com outras versões ainda, ele também matou a monja Utpalavarna, que era um arhat, com seus punhos, assim cometendo o 3º erro mortal. O 5º erro mortal, de causar desunião na comunidade budista, é também cometido quando alguém inicia falsos ensinamentos ou práticas falsas entre os monásticos e os praticantes. Essas falsas práticas podem ser encontradas através de todo o mundo, com exceção do continente do norte, o Tarakuru. Essas falsas práticas começam quando o Tathagata ainda estava vivo e continuarão até o fim do Dharma. Falsos ensinamentos, por outro lado, existiram através do mundo apenas quando o Tathagata ainda estava vivo. Seguido da sua morte, eles desapareceram, menos no continente do sul, Sambodhivita. Expor tais falsos ensinamentos é o mais sério crime de todos. Devadatta caiu no inferno de Avici, como resultado de haver cometido 3 erros mortais. Como foi dito antes, haviam aqueles que cometeram apenas um dos 5 erros mortais e outros que cometeram apenas alguns outros, como Devadatta, que cometeu 3. De qualquer forma, todas essas pessoas caíram no inferno de Avici, onde aqueles que haviam cometido um erro mortal sofreram punição kármica pelo período do Kalpa, enquanto aqueles que haviam cometido 5 erros mortais receberam 5 espécies de retribuição durante o mesmo período. Um mestre antigo disse: tanto o Agama Sutras e o Nirvana Sutras dizem que no inferno existem períodos de tempo tão longos quanto um kalpa. E que há fogos fracos e fortes queimando lá. E também fala que o sofrimento dos habitantes do inferno variam de acordo com os seus crimes. Devadatta, que cometeu 3 erros mortais, passou 3 vezes mais sofrimento do que aqueles que cometeram apenas um. E quando ele estava para morrer, entretanto, ele começou a repetir a invocação começando: eu me refugio em Buda,
Embora ele havesse morrido antes de completar essa invocação, ele ainda foi capaz de se libertar desse mundo mal de alguma extensão. Que pena que ele não completou a invocação. Mas no inferno de Avici, ele continuou a se refugiar em Buda Shakyamuni. Embora este estivesse muito longe, mas ele conseguiu fazer o bem no final. No inferno de Avici havia 4 outros monges similares a Devadatta. Um deles era o monge Kokalika, um dos 1000 discípulos de Buda, Shakyamuni. Um dia, quando ele e Devadatta estavam cavalgando, seus cavalos tropeçaram e eles caíram, deixando cair suas tiaras no processo. As pessoas viram e disseram: o estudo de budismo deles não tem sentido. Kokalika era uma pessoa que havia ofendido Sariputra em Baldgaliana, espalhando rumores impróprios sobre eles. O Bhagavata ele mesmo havia admoestado sobre essa espécie de comportamento com bondade, mas eles não conseguiram parar. O rei Brahma também fez o mesmo, com pouco resultado. Na vida seguinte, ele caiu no inferno, por ter falado mal dos 2 discípulos. E até hoje ele não adquiriu o suficiente mérito para poder fazer o bem. Um monge que havia obtido o 4º estágio de meditação é um dos habitantes do inferno de Avici. Quando ele estava para morrer, ele falou mal de Buda. E como resultado, o mundo intermediário desapareceu e o inferno imediatamente surgiu frente a ele, mostrando onde era seu destino após a morte. Esses são exemplos daqueles que experimentaram retribuição kármica na vida seguinte a esta. Há 5 razões que os 5 erros mortais são conhecidos como erros mortais. A primeira razão é que aqueles que cometem esses erros imediatamente caem no inferno, sem passar pelo mundo intermediário. Isso quer dizer, imediatamente recebem o resultado de suas ações na vida seguinte. A segunda razão é que aqueles que cometem esses erros experimentam contínuo sofrimento. Durante o primeiro kalpa do tempo, eles estão no inferno de Avici. Eles estão num contínuo estado de sofrimento, que não é quebrado por nenhum momento de prazer. Neste caso, o termo erro mortal recebe o seu nome devido a esse resultado. A terceira razão é que a longevidade da retribuição kármica aqueles que cometem esses erros é ilimitada. Durante o primeiro kalpa, eles estão no inferno de Avici. E eles continuam a sofrer sem interrupção. A quarta razão é que o tempo de vida desses que cometem esses erros é ilimitado. Uma vez nascidos em Avici, no inferno de Avici, eles continuam a viver lá ininterruptamente por um inteiro kalpa. Isto é também o caso do termo erro mortal. Recebe esse nome por causa desse resultado. E a quinta razão é que o corpo daqueles que cometem esses erros enche Avici completamente. O inferno de Avici é 84.000 yojanas de largura e é construído de forma que uma pessoa completamente o preenche. E também é possível para inumeráveis outras pessoas nascer lá, sem perturbar um ao outro. E esse é o caso do termo erro mortal, recebendo o nome desse resultado. O terceiro período, isto é, retribuição experimentada em vidas subsequentes, significa que nós recebemos o amadurecido resultado das sementes kármicas que nós havemos plantado na nossa vida presente, e numa terceira, quarta ou vidas subsequentes. Mesmo vários períodos de tempo de 100.000 kalpas. Isso quer dizer, nós receberemos a retribuição kármica de nossas ações, boas ou más,
e em terceira, quarta ou vidas subsequentes, até incluir centenas de milhões de vidas. O mérito derivado do treinamento de um Bodhisattva sob inumeráveis kalpas realmente surgem no terceiro período. Aqueles que não conhecem este fato, entretanto, podem ter dúvidas. Mesmo que eles passem pelo treinamento, o venerável Gayatri, quando ele estiu leigo, é um bom exemplo disto. Se ele não houvesse encontrado o venerável Kumaralabhada, ele teria sido incapaz de se libertar de suas dúvidas. Quando os praticantes determinam a fazer o bem, o mal desaparece. Mas quando determinam fazer o mal, o bem desaparece. O Abhidharma Mahavibhasa Sastra diz, aspas, uma vez houve 2 homens na cidade de Sravasti. Um deles sempre fez o bem, enquanto o outro fez o mal. O que fez bem nunca fez nada que fosse mal, e aquele que fez o mal nunca fez nada que fosse bom. Na época que estava aproximando a morte, o mundo intermediário que leva ao inferno apareceu em frente a um deles, como resultado do seu karma negativo de vidas anteriores. E nesse momento ele pensou a si mesmo, eu fiz o bem a minha vida toda, nem uma só vez fiz nada errado. Eu deveria ter renascido no céu na próxima vida. Então por que esse mundo intermediário levando ao inferno aparece em frente a mim? E ele chegou à seguinte conclusão, a razão é que não apareceu antes, porque o karma prejudicial da vida anterior não tinha até amadurecido ainda. E ele percebeu que o karma que ele havia feito nesta vida tinha sido bom, e ele estava cheio de alegria. E devido a essa sua memória, o mundo intermediário que levava ao inferno desapareceu. E foi imediatamente tocado por um mundo intermediário que leva ao céu. Ele morreu e renasceu no céu. Este homem que sempre fez o bem, não apenas acreditava que ele estava passando por retribuição kármica de vidas anteriores, mas acreditava que certamente ele receberia os efeitos de suas ações benéficas no futuro. Sua grande alegria surgia por essa crença, por sua fé. E foi devido à sua fé, que era verdadeira, que o mundo intermediário, levando ao inferno, desapareceu, e o mundo intermediário, chegando aos céus, subitamente surgiu, e ele renasceu no céu. Se ele fosse uma má pessoa, e quando estivesse de frente ao mundo intermediário, levando ao inferno, e se aproximando da morte, ele provavelmente teria tido o seguinte pensamento, embora eu fiz bem toda a minha vida, eu não ganhei nenhum mérito. Se a lei da causalidade é verdadeira, por que esse mundo intermediário está aparecendo na minha frente? E assim, tendo duvidado a causalidade, ele estava destruindo os 3 tesouros e, sem dúvida alguma, cairia no inferno à sua morte. Porque ele não pensou dessa forma, ele foi capaz de renascer nos céus. Nós devemos claramente conhecer esse fato. O Abhidharma Mahavibhasa Sastra continua. Quando a pessoa que fez o mal estava para morrer, o mundo intermediário que mostra ao céu subitamente apareceu em frente a ele, como resultado do seu bom karma de umas vidas anteriores. Ele então pensou a si mesmo, eu não fiz nada mais o mal durante toda a minha vida, sem nenhuma vez ter feito bem. Eu deveria renascer no inferno na próxima vida. Por que então esse mundo intermediário que leva aos céus apareceu à minha frente? E surgiu a ele uma conclusão falsa, que alguém não recebe o bem, o mal, ou dos efeitos amadurecidos das vidas anteriores. Como resultado dessa falsa conclusão, o mundo intermediário, levando aos céus, imediatamente desapareceu e foi para o mundo intermediário, levando ao inferno. Então ele morreu e renasceu no inferno. Quando esse homem que sempre fez o mal, sem nunca ter feito bem, estava para morrer,
O mundo intermediário, levando aos céus, apareceu frente a ele, mas ele não percebeu que era o resultado do bom karma de vidas anteriores. Pelo contrário, acreditando que alguém não recebe o bem ou o mal como efeitos de suas próprias ações, ele achou que ele renasceria nos céus, apesar de ter feito mal toda a sua vida. E foi por causa da sua negação da causalidade que o mundo intermediário levando aos céus desapareceu, e o mundo intermediário levando aos infernos imediatamente surgiu, e ele caiu no inferno após sua morte. E foi devido à sua falsa crença que o mundo intermediário levando aos céus desapareceu. Se nós deixarmos de lado pontos de vista falsos, nós praticantes deveríamos estudar o que é verdadeiro e o que é falso, tanto quanto vivermos. Negar a causalidade, os três mundos, a iluminação, assim como falar mal dos três tesouros, todos são crenças falsas. Deveríamos compreender que nesta vida nós temos apenas uma vida, não temos duas ou três. Quão lamentável se, sem nenhum sentido, mantendo pontos de vista errôneos, nós em vão façamos o mal pensando que estamos nós fazendo o mal, quando de fato estamos. A retribuição kármica de nossas ações malévolas não podem ser evitadas, mesmo que nós erroneamente assumimos que porque nós não reconhecemos a sua existência, nós não estamos sujeitos a ela. Nós também precisamos ter consciência que as nossas más intenções podem mudar os resultados kármicos benéficos em maus, porque más intenções também são erros graves. Há um texto antigo que diz o seguinte: Hao Hui, um monge que estava engajado como conselheiro do imperador, uma vez disse ao abade do Monte Shangsha: de acordo com o mestre antigo, o iluminado realiza os obstáculos kármicos com a sua natureza essencial vazios. O não iluminado, entretanto, precisa retribuir suas dúvidas, seus débitos kármicos. Por que o venerável Sinha e o Huiko tiveram que pagar o seu débito kármico? O abade respondeu: você ainda não compreendeu a natureza essencial do vazio. Então, o que significa a natureza essencial é vazia? Obstáculos kármicos, respondeu o mestre. Então, o que são obstáculos kármicos? Sua natureza essencial é vazia. Nesse momento ele ficou silencioso e ele compôs o poema. Existência temporária na realidade não existe. Nem a temporária não existente realmente não existe. Nirvana e retribuição de dívidas kármicas tem uma natureza, não duas. Esse mestre havia treinado com Nanchon por muitos anos e era um dos seus principais discípulos. Embora algumas vezes ele falasse a verdade, como essa história mostra, ele não tinha a menor compreensão da natureza dos obstáculos kármicos. É claro que ele não compreendia as palavras dos seus mestres, e nem dos antigos mestres, muito menos de Buda. Como poderíamos respeitar alguém que não transmite as palavras dos Budas ancestrais? Retribuição kármica é uma das 3 obstáculos. As outras 100, os obstáculos dos desejos e obstáculos das retribuições kármicas. Obstrução kármica denota 5 erros mortais. Embora ele não tivesse tido a intenção de perguntar sobre obstáculos kármicos como um aspecto dos 3 obstáculos, a sua questão, na verdade, incluía os 3. Baseado sua questão na crença que o karma nunca desapareceria, ele perguntou sobre retribuição karma em vidas subsequentes. E o erro de quem respondeu é que a essência natural é vazia. Esse é um grande erro. Como que pode ser que
Obstáculo kármico significa que sua essência natural é vazia. Desde que os obstáculos kármicos são produzidos por nossas ações, como pode alguma coisa que nós produzimos ter o vazio como sua essência natural? Produzido e não produzido existem apenas em relação um ao outro. É um ensinamento não budista crer que os obstáculos kármicos são, por sua natureza, vazios. Aqueles que fazem o mal, acreditando que a essência natural da retribuição kármica é vazia, nunca serão capazes de perceber o despertar. E se não houver o despertar, os vários Budas não teriam surgido no mundo, Bodhisattva não teria vindo à China e não teria existido outros grandes mestres que existiram e que transmitiram o correto caminho. E quando ele respondeu à questão sobre o obstáculo kármica, dizendo que a essência natural é vazia, ele perdeu o ponto. E eu acredito que a razão da sua falta está no fato que ele quis responder a um experimentado praticante na base da sua própria limitada compreensão. E mais tarde ele compôs um verso no qual ele disse: Nirvana e a retribuição de débito kármico tem uma só natureza, não duas. E eu gostaria de perguntar, o que ele quer dizer com uma natureza? Do que ele está falando? Qual das três naturezas ele quer dizer? É aparente que ele não conhece o que natureza significa. O que ele quer dizer que nirvana e retribuição kármica, débito de retribuição kármica? Qual nirvana ele está falando? Dos Sravakas? Dos Pratyekabuddhas? De todos os Budas? Seja o que for, não tem nada a ver com retribuição de débito kármico. Suas palavras são aquelas de não budistas. Ele deveria comprar sandálias de palha e caminhar, e caminhar, e caminhar. Não há dúvida que ambos, o venerável Sinwell e o Huiko, foram assassinados por homens maus. Será que era possível para eles evitar a retribuição kármica nas vidas subsequentes? Quando as sementes kármicas de retribuição amadurecem, não há questão que nós precisamos receber seus efeitos. E alguns desses mestres do passado, chamados mestres, não compreenderam. Praticantes budistas que querem compreender a retribuição kármica dos 3 períodos de tempo devem manter a compreensão de Kumaralada. Para sua compreensão é a experiência dos ancestrais. Não deve ser tratada com leveza. Existe um total de 8 espécies de karma que podem ser completamente estudados. Sem serem compreendidos todos eles, como podemos receber o verdadeiro Dharma dos Budas ancestrais? Aqueles que não o fizeram devem de toda vontade chamar a si mesmo. Não podiam se chamar a si mesmo de professores de seres humanos e celestiais. O Bhagavata disse: embora 100.000 kalpas de tempo possam passar, o karma nunca desaparecerá. Você precisa inevitavelmente receber os efeitos amadurecidos de suas ações, boas ou más. Você deve perceber que você apenas faz o bem, você receberá apenas efeitos amadurecidos do bem. E se você apenas fizer o mal, o oposto é verdade. Por outro lado, e se você fizer o bem e mal, você receberá uma mistura amadurecida de ambos os resultados. Então você deve imediatamente parar de fazer o mal, ou misturar o bem com o mal e fazer apenas o bem. Os monges ali reunidos, ouvindo as palavras do Bhagavata, ficaram muito felizes e as levaram ao seu coração. O Bhagavata tem mostrado que uma vez o bem, ou o karma, bem ou mal, produzido, não desaparecerá, nem no curso de 100.000 kalpas de tempo. Nós devemos imediatamente receber o resultado de nossas ações, boas ou más.
Arrependimento, entretanto, diminui seus efeitos, trazendo alívio e pureza. E quando nós nos alegramos às ações boas de outras pessoas, o nosso próprio karma benéfico aumenta. E isso é o que significa que o karma não desaparece. Não há dúvida que essa alegria produzirá o seu efeito. A data da sua escrita foi omitida. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar, o caminho de Buda.